Oi, Leila, estamos em mais um dia aqui com mais um programa nosso para falarmos sobre as nossas comissões. Mas antes de iniciarmos, eu quero apresentar aqui o nosso vice-presidente da 28ª subseção, Dr. Dilson, que vai estar acompanhando o nosso trabalho hoje também. Oi, Leila, muito bom estar aqui hoje junto, a convite da minha presidente, doutora Rosana, nessa entrevista que a gente vai fazer com o presidente da Comissão de Celeridade Processual, que é o Dr. Diógenes, um advogado bastante ativo aqui na comarca e de minha consideração especial. Então, Leila, a questão da Comissão da Celeridade Processual, ela é muito importante para os advogados. Por quê? Nós estaremos tratando da questão do andamento do processo, do tempo do processo, sabe? Isso é muito importante, termos a comissão instituída na nossa subseção, em qualquer outra subseção. Por quê? Porque é uma forma de fiscalizarmos, mas quem melhor do que o nosso presidente da Comissão de Celeridade Processual para estar falando acerca desse assunto, que é o nosso querido Dr. Diógenes. Oi, Leila, tudo bom? Primeiro gostaria até de cumprimentar aqui minha presidente Rosana, meu vice Dilson, e queria explicar até para as pessoas que não sabem como que funciona a atuação da celeridade processual. A gente começou com essa comissão efetivamente ano passado, que também foi um ano muito atípico. Nós ficamos cerca de 6 meses com um problema grave dentro do fórum em relação a sistema. Finalmente foi resolvido. Mesmo assim, a gente sabe que tem uma demanda reprimida por questão da pandemia, que não foi totalmente sanada. E é consenso que, não só entre os advogados, mas todo mundo que acaba utilizando a justiça, que o problema maior acaba sendo até na demora em que os processos têm. Muitas das vezes, quando sai a solução, ela já não é mais efetiva. Então, o objetivo da celeridade não é fazer com que o processo ande mais rápido a todo custo, mas sim que ele tenha uma duração dentro do razoável. Se o processo tem que fazer certos caminhos e por isso demora um pouco, é natural. O que deixa de ser natural é efetivamente onde a gente pode atuar. Para isso, a seccional está nos dando um respaldo muito legal. Temos, inclusive, um canal para poder fazer as denúncias fornecido pela seccional. Faz a denúncia na seccional, a seccional encaminha, cada município, cada comarca tem um representante da celeridade. Essa pessoa responsável tem que se dirigir ao fórum e ver qual a melhor solução, o que dá para tentar resolver. Muitas das vezes até tendo uma conversa mais íntima com o chefe de serventia, com o juiz, para ver até uma modificação, às vezes, dentro da administração. Pois, às vezes, a administração atual, modificando um detalhezinho ou outro, se torna mais rápido alguns andamentos. Inclusive, Leila, a gente precisa deixar bem claro que não é nada contra nenhum magistrado. É a atuação da instituição, da ordem, tá? Em prol da advocacia e das partes. Porque nós somos os fiscais da lei também. Precisamos estar antenados se o processo está tendo um bom trâmite, é o que o doutor falou, ter a razoabilidade da duração do processo. Não é mesmo, doutor? Então, é exatamente nesse ponto que eu ia complementar a bem lançada colocação do Dr. Diógenes, porque está previsto no Código de Processo Civil a entrega em tempo razoável da jurisdição, da tutela jurisdicional que se persegue. Não só lá no Código de Processo Civil novo, né? Que agora nem novo mais é, mas também na própria Constituição Federal. A duração razoável do processo subentende-se, pelo menos no meu modo de ver, que tem um tempo limite para que seja entregue a jurisdição pretendida
citadino, o cidadão, né? Citadino é uma expressão italiana, porque às vezes me vem a lembrança do tempo que eu estive lá. Mas os cidadãos esperam que a sua demanda seja concluída num tempo razoável, como prevê a lei. O que é tempo razoável? Esse é um ponto delicado, né? Uma ação de uso capião, como a gente sabe, costuma levar mais de 10 anos, o que não é. Agora a gente parece que tem agora a uso capião extrajudicial, talvez mude esse quadro. Sim. Mas o trabalho da Comissão de Celeridade Processual, presidida pelo Dr. Diógenes, tem procurado resolver, dentro do possível, né, essa morosidade do andamento processual. Inclusive, Leila, a ordem como um todo chegou a uma conclusão de que os advogados, eles não têm essa função de combater a administração judicial. Então, na realidade, o objetivo da comissão, como bem salientado aqui por doutora Rosana, é mais no sentido de parceria. Ver o que os advogados podem fazer para que o processo ande mais rápido e também eventuais pontos que dão para, digamos assim, para facilitar até, desatar alguns nós. Porque muitas das vezes o problema se torna de gestão, não é um problema processual em si. E aqui na nossa comissão, pelo menos na nossa subseção aqui de Araruama, o interessante é que, graças a Deus, não sei em outros lugares, mas a doutora Rosana, o doutor Dilson, assim como toda a diretoria, nos dá todo o respaldo. Então, nós já distribuímos link para os colegas para poder questionar sobre alguns processos que estejam mais, digamos assim, mais dificultosos de caminhar. Nós já oficiamos, inclusive, todos os magistrados questionando o que também podemos fazer para auxiliar o cartório, pois às vezes é um procedimento, olha, ao invés de usar o sistema marcando o documento como nome tal, coloca como outro nome, outra opção que o sistema nos facilita, nos dá um outro caminho. Então, é tentar fazer essa conjunção de todos os atores dentro do processo para que a coisa ande mais rápido. Até porque hoje em dia nós temos também a questão da ordem cronológica. Na verdade, a ausência de celeridade processual afeta diretamente os nossos bolsos, né? Porque nós, advogados, deixamos de receber os honorários devidos porque não entregamos a prestação jurisdicional para a qual fomos contratados. E tem uma norma do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determina que todos os processos observem rigorosamente a sequência de entrada, ou seja, na distribuição, os processos vão obedecer à ordem de data de distribuição. Na conclusão ao juízo, vão obedecer à ordem de abertura da conclusão, ou seja, o processo vai para o gabinete. Num ato de procedimento regular do cartório, vai obedecer à ordem. E aí entra todos os atos. Inclusive, é um ponto em que a seccional e nós, presidentes de subseção, estamos muito atentos, porque com a questão do processo eletrônico, esse controle pelos advogados não fica muito fácil. A gente está fazendo esse meio controle. Subjetivo, né? Exatamente. Então, estamos sim movimentando, trabalhando essa questão para que os próprios advogados possam estar controlando a questão do andamento processual do processo eletrônico. Eu puxo esse gancho da doutora Rosana para dizer que há várias exceções previstas na norma do CNJ que não se observa a sequência cronológica da apresentação. Sim. Uma medida cautelar de urgência, um ato que precisa ser praticado de imediato, isso aí foge um pouco a essa norma, mas o controle é que a gente não tem efetivo, né? Exatamente. Então, a gente precisa frisar a questão da celeridade processual, que isso não só afeta os advogados, mas principalmente as partes. E as partes, elas acabam cobrando dos advogados que o processo não está tendo o devido andamento legal,
está demorando. Então, assim, isso afeta o advogado, que ele deixa de estar recebendo os honorários dele também. Nós precisamos focar não só a questão da advocacia, mas também da parte da prestação jurisdicional para a parte. É muito importante isso, né, doutor Jorge e doutor Dilson? Eu acho até que isso tem afetado bastante a nossa atividade profissional de assistência, porque há essa confusão do cliente que não consegue identificar onde é que está o problema para o seu processo que não anda como ele gostaria que andasse. E o primeiro culpado somos nós, os advogados, do ponto de vista do cliente. Daí a importância da comissão de celeridade processual, desenvolvendo o seu trabalho de modo eficiente, não litigando com o judiciário, mas colaborando no sentido de superar os obstáculos para que o processo ande regularmente e de modo satisfatório, ganhando ou não a ação. Veja bem, a gente não está discutindo aqui que o cliente quer ganhar a ação dele o mais rápido possível, o cliente quer o resultado da ação. E cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas necessárias dentro das normas legais para fazer esse processo andar de modo adequado. Exatamente, o que a gente sempre pontua aqui na nossa subseção é o trato com o judiciário de forma a conciliar. É óbvio que quando não existe essa possibilidade, a ordem entra assim com as medidas cabíveis junto aos órgãos para tomarem as providências. Eu diria até, desculpa, Jorge, que você ia falar, agora eu estou te interrompendo. Mas eu diria até que hoje nós temos um quadro de magistrados aqui na comarca de Araruama quase que 100% colaborativos, né? E preocupados com isso, atendendo às demandas da OAB em praticamente todas as suas áreas, especialmente nessa que a gente tem aí da comissão. E até porque, Leila, a gente não pode esquecer que o período atual é um período muito atípico, porque por mais que o processo eletrônico tenha como objetivo ter deixado o processo mais rápido, muita coisa como carimbar, numerar folha, hoje o próprio sistema faz. Em 2020 teve a pandemia, 2021 teve um retorno ainda por parte, não voltou toda a mão de obra de uma vez, voltou parte. 2022 foi um ano mega complicado em relação ao sistema em si do tribunal. Então, somando, são basicamente 3 anos de confusão. Além da demora, que infelizmente todos já conhecem, tem ainda esse adicional que acaba o cliente nos culpando às vezes, porque, mas um amigo meu entrou e não demorou tanto tempo. Sim, mas esse período atual está sendo muito mais complicado e por isso até que a gente pede a colaboração dos advogados para a gente poder auxiliar até o tribunal na questão da gestão, para ver como podemos fazer para que o processamento ande mais rápido, o processamento andando mais rápido, a conclusão com os juízes anda mais rápido e a parte vai ter sua solução, seja ela positiva ou negativa. O objetivo da comissão é ter uma resposta. Não quer dizer que seja a resposta que a parte quer ou até que nós queremos. E dando continuidade para a gente dar uma finalizada, o que acontece? Nós, o ano passado, já iniciamos um trabalho aqui na nossa subseção e oficiamos, conforme o próprio doutor Jorge nos informou, oficiamos os juízes e, inclusive, o doutor Rodrigo Manhães e o doutor Eric, inclusive, ele mandou o ofício em resposta, já pontuando, fazendo algumas colocações para que a gente possa estar pondo para os advogados. E o doutor Rodrigo Manhães já marcando também uma reunião conosco no dia 23, salvo algum engano. Então, assim, é muito bom esse trabalho que nós fazemos junto ao judiciário. Por quê? Porque é um trabalho em que a gente detecta alguma falha, seja da parte da advocacia ou seja da parte do judiciário, e a gente tenta compor. Por quê? Nisso tudo quem ganha? Os advogados e advogadas e as partes também. Tá, Leila? Eu também acreditava que com a informatização, né, com
processo eletrônico, a gente teria uma celeridade mais eficaz no andamento processual. O Dr. Diógenes não é desse tempo, mas eu, que advogo há quase 30 anos, comecei anotando fichinha. Nós dois. Você também? Nós dois. Anotando a caneta, ia nos cartórios, pegava os processos físicos, e a impressão que eu tenho é que andava mais rápido lá do que agora. Eu não tenho como dizer com certeza isso, mas essa é a impressão que me passa. Hoje, inclusive, a gente ainda tem processos que estão sendo digitalizados. Então, a gente ainda tem processo eletrônico e temos aquele processo que é físico e que está tramitando para o eletrônico. Bom, agora nós vamos finalizar, tá? Para que a gente tenha conteúdo para os próximos programas. Um beijo para todos e aguardo vocês para a próxima edição.